Queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos iniciando uma nova fase com uma nova revista e o título dessa revista nova é Transformando Vidas Transformadas, na verdade. Vidas Transformadas é o título dessa nossa revista nova e ela vem a calhar, ela vem nos ajudar a falar sobre diversas doutrinas ligadas a essa nova vida que experimentam aqueles que já nasceram de novo. É importante nós entendermos o conteúdo desta revista, que é de verdade, é de importância gigantesca para nós, para que possamos firmar. Nós, por muitas vezes, desprezamos assuntos básicos, mas são justamente os assuntos básicos relacionados à fé cristã que vão nos ajudar a caminhar em outros que são um pouco mais complexos, de mais difícil entendimento e até mesmo que causam divergência no meio do povo de Deus. Mas hoje nós temos uma lição que, de número 1, ela é Deus é o autor da salvação. Uma lição excelente. O autor ele já começa com um texto maravilhoso que é Colossenses 1, verso 13 e 14, que assim diz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E aí ele vai seguindo, que o texto não para por aí, é um ponto vírgula. E aí continua, vai falando. Mas o mais interessante desse texto inicial, nosso texto básico para compreensão, é que ele vem falar de transformação, de retirada intencional de Deus, tirando o homem de uma vida que não o agradava e trazendo para uma vida que o agrada. É lógico que eu compreendo essa questão quando nós estamos falando da vida que eu tenho agora e daquela que eu terei no pós-morte, porque é uma promessa de Deus. Porém, essa vida que agora eu vivo depois de ter nascido de novo, ou seja, depois de ter aceitado a Cristo como Salvador, ela tem que brilhar, ela tem que passar para esse mundo uma mensagem que é uma mensagem de alguém que teve a vida tocada pelo poder do Espírito Santo de Deus, que vive guiado por esse Espírito Santo de Deus e que principalmente entende a vontade do Senhor para nós. O autor ele começa com uma ilustração sobre Charles Spurgeon, é excelente. Ilustração não, uma história, né? Uma pequena história. Charles Spurgeon disse: não queremos ensinar doutrina só porque é popular. Queremos apenas ensinar o que entendemos ser o significado verdadeiro do texto. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, tá? Que vai falar sobre chamar, sobre salvar. Tá? Muitos de vocês podem não gostar da doutrina que pregamos. Talvez possam até zangar. Não podemos pregar para agradar os nossos ouvintes. A aprovação de Deus será suficiente para nós, embora pessoas possam nos contradizer. Que toda mente honesta seja desejosa de receber a verdade da inspirada palavra de Deus. O apóstolo expõe sua doutrina nas palavras do nosso texto. Paulo declara que Deus é o autor da salvação, quem nos salvou e chamou. Ele claramente confirma o ensinamento de Jonas de que do Senhor vem a salvação. Jonas 2, verso 9. Salvação pelo homem não se encontra no nosso texto e nem se encontra na base das melhores doutrinas bíblicas. Salvação pelo homem, ela não se encontra em nenhum lugar, não existe. É um redondo engano achar que o homem, pelos seus próprios méritos, pode se salvar. É um engano trágico quando homens colocam em outros homens que viveram em tempos passados uma vida santa, uma vida honesta, uma vida de atividade diante de Deus, quando homens colocam na mão desses outros homens também a sua salvação. A salvação da nossa alma ela está em Deus, a origem é Deus. O autor vai nos trazer aqui, a partir dos tópicos seguintes, algo que vai falar muito para nós, vai falar sobre bases para essa doutrina de que Deus é o autor da salvação, e entre muitas que ele poderia ter pego, ele vai pegar 3 aqui para nos guiar durante esse tempo que nós temos para falar sobre essa lição. Só um pouquinho mais aqui ainda na introdução, diz assim: Deus é o autor da salvação.
Este é o ensino de toda a Bíblia. A salvação é uma dádiva a ser recebida e não um alvo a ser alcançado. Olha a diferença. Isso é chave para esse entendimento. Isso vai falar sobre graça. Isso tira aqueles aspectos que são meritórios, ou seja, que você merece ser salvo. Nada disso. Aqui nós estamos falando do conceito contrário, que é graça, que é favor imerecido. Então, nisso também se apoia um entendimento mais apurado sobre esse assunto. Deus, ele é o autor da salvação. Primeiro tópico e a primeira base, ele vai falar o seguinte: Deus é a causa da salvação. Deus é o autor ou o sujeito destas ações de resgate. Ele nos libertou. Olha aí. A salvação é, portanto, um ato soberano e intencional do Senhor. Paulo ensinava claramente que o plano de salvação era uma iniciativa divina. Entre muitos textos, o autor separou 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Para pensar um pouco agora. Deus é a causa da salvação. Então, Paulo está dizendo aqui, tudo provém dele, que nos reconciliou consigo mesmo. Quer dizer, essa reconciliação, ela é algo que é feito por Deus nas nossas vidas. Hoje em dia, através de outros homens que pregam a verdadeira palavra de Deus. A pessoa que aceita Cristo como Salvador da sua vida, através desse maravilhoso sacrifício de Deus pelas nossas vidas, ela passa a ser morada do Espírito Santo. Vamos ver isso mais para frente. Então, queridos irmãos, essa pessoa, ela passa também a ser um agente que vai ser usado por Deus para também alcançar outras pessoas. É a obra contínua, é como se fosse uma cascata. Um ligado ao outro e o tempo não para e essa sequência vai acontecendo de uma maneira maravilhosa. O autor continua aqui. Deus é a origem da reconciliação, tudo provém de Deus. Ele é quem nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus. Então, essa reconciliação, ela é feita através de Cristo, porque é Cristo que morre sem pecado pelo homem. E por que é Deus o autor da salvação? Porque é Ele que oferece o seu único Filho, que é Deus, com Ele é Deus, e aqui nós temos que falar de trindade, com o Espírito Santo, que habita entre nós e em nós hoje. Então, na verdade, é uma salvação que tem um motivo, é o sacrifício de Deus. É um ato intencional de Deus pelas nossas vidas, tá? E ele continua. É Ele quem liberta, transporta, perdoa e reconcilia pessoas usando a instrumentalidade de outras pessoas. Cada cristão é um ministro da reconciliação ou um embaixador em nome de Cristo. Deus é a causa da salvação. Ele é a causa da nossa salvação. Causa, ele é a origem, ele é o motivo, ele é a razão da nossa salvação. É dele que vem tudo isso. É dele. Outras situações em relação a isso podem originar, mas Deus nos predestinou para a salvação? Será que o homem não tem como recusar essa salvação? Aí vão entrar diversas visões teológicas, algumas dessas que o autor até aborda no final desse tópico, e se alguém quiser depois tirar alguma dúvida comigo sobre isso, pelas redes sociais estarei pronto a esclarecer. Mas eu quero dizer que sim, o homem ele pode resistir a essa graça. O homem que ainda não nasceu de novo, ele pode sim resistir a essa graça, porque em seu coração, ele por muitas vezes, ele, assim como aquela parábola do semeador que joga a semente, você não vê diferença na semente, ou seja, a palavra é uma só, porque essa é a figura daquela semente. Mas caiu em vários terrenos. Caiu em vários terrenos. E a pergunta é, como está o coração da pessoa que recebe a palavra de Deus?
que recebe as mensagens do Senhor. Porque em um mesmo culto uma pessoa se converte, vai à frente, muda realmente de vida e começa a viver uma vida piedosa diante de Deus, e uma outra nem mesmo se levanta, nem mesmo levanta a mão. Por que acontece isso? Porque verdadeiramente o homem, ele tem o poder de escolha, ele pode escolher caminhar com Cristo ou caminhar longe dele. Esse caminhar ele faz com as suas próprias pernas. Ele anda com as suas próprias pernas, ou destino ao céu ou destino ao inferno. Deus é o autor da salvação. Ele é o autor da salvação. Ele é a causa da salvação, como ele coloca nesse primeiro tópico. Ponto 2, ele vai falar sobre a natureza da salvação. Uma distinta diferença entre o primeiro tópico e esse. Essa é a segunda lição, né? Essa é a segunda base de auxílio sobre isso, sobre Deus ser o autor da salvação. A natureza da salvação. O autor começa assim. O nosso texto básico diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A salvação de Deus é descrita por 4 palavras, 4 ações, 4 verbos. Você poderia também colocar aí para ficar mais claro o entendimento. 4 verbos, 4 ações, tá? 4 palavras, como o autor colocou aqui. Primeiro, ele nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas. O verbo libertar, romai, no grego, significa salvar, libertar de algum tipo de servidão ou escravidão. Libertou. Ele nos libertou. Libertou de quê? Libertou da escravidão, do pecado. Essa libertação é a libertação da escravidão do pecado. Com os seus contemporâneos, Jesus, falando sobre liberdade, sobre almas que precisavam de ser libertas, ele ouviu de alguns desses: olha, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. E aí Jesus diz a eles claramente: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, libertou de quê? Libertou do poder do pecado. E quando fala de libertar do poder do pecado, também é desse poder que o pecado tem em nós de atração. É isso, com lutas, com batalhas. Ninguém está dizendo que é fácil. Eu sou um ser humano como qualquer um de vocês e sei que não é fácil. Mas verdadeiramente Deus nos libertou do poder do pecado. É muito diferente. É outra vida. E isso é um dos indícios que verdadeiramente você aceitou Jesus como Salvador. Você passa a ter horror do pecado. Ponto 2, ele nos transportou. O texto afirma que Deus nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor. O verbo transportar significa remover, transferir, conduzir em translado. Olha só, resumindo aqui, essa questão de ser transportado, quer dizer, você saiu de um lugar e agora você está vivendo em outro, espiritualmente falando. Transportado, saiu, tem que ter mudança. Esse transporte é como se fosse o transporte da mudança. Você saiu de uma casa e foi para outra. Nós estamos libertados e Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É justamente toda essa compreensão de vida nova, é todo esse novo modo de vida. Tá? É exatamente isso. 3, ou terceiro subtópico aqui, ele vai falar o terceiro verbo, né? Ele nos redimiu. Paulo diz, no qual temos a redenção. O verbo redimir, litron, no grego, significa libertar um prisioneiro, mediante o pagamento de um resgate. Tá? Olha aí, antes de conhecermos a Cristo, éramos escravos do pecado, olha o que eu disse aí, e sob a sentença de morte, porque existia uma sentença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? O salário do pecado é a morte. E assim vai. Tem várias situações dessas. Jesus morreu na cruz e pagou o preço do nosso resgate, da escravidão, do pecado, da morte. O preço do nosso resgate ou da nossa redenção foi o sacrifício de Jesus. Pagamento caro.
Foi um pagamento caríssimo, porque é o próprio Filho de Deus, é o Emanuel, é Deus conosco, sem nunca ter pecado, morrendo na cruz do Calvário e muito mais do que isso. Porque nós olhamos o sacrifício de Cristo, às vezes, de uma posição que é a seguinte: Jesus viveu uma vida excelente até que foi crucificado. Olha, eu concordo com essa visão. Jesus viveu uma vida excelente, com toda certeza. Mas Jesus, ele lutou sempre contra o pecado. Jesus, ele se esvaziou da sua forma divina, ele é Deus e ele se faz homem. Ele toma essa forma humana da qual nós hoje também temos e ele vive entre nós, homens pecadores e blasfemos. Ele anda no nosso meio, ele convive conosco e esse esvaziamento já era algo realmente tremendo. Jesus, ele se esvaziou e andou entre nós por amor a nós. O seu sacrifício, ele começou desde a hora que ele deixa as mansões celestiais e habita no nosso meio, por amor a nós. Foi um sacrifício todo o período de vida de Cristo. Ele viveu aqui realmente algo entre nós que foi, imagina, contra as blasfêmias, contra as coisas, não só na crucificação, mas em diversos lugares. Jesus chegou a chorar no nosso meio. Você imagina? Jesus chorando. Um traço da humanidade no Filho de Deus, no Emanuel, naquele que viveu entre nós. Sacrifício é ele pagou o preço, e o preço foi alto, tá? Não foi barato. Salvação não é algo barato. Ele nos perdoou. Paulo diz, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. A redenção produz o perdão. Perdoar é cancelar a dívida que foi paga pelo Redentor, no qual temos a redenção. É maravilhoso. Aí Colossenses 2,14, não tem um texto que eu conheça que seja tão maravilhoso. O perdão, ele diz assim, ó, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Colossenses 2, verso 14. Ele pagou o preço por nós, ele nos perdoou, nós fomos perdoados. É por isso que hoje a igreja continua a pregar, ela continua a falar de Jesus. É por isso que a igreja hoje, ela continua a falar que Cristo salva, e só Cristo salva. Porque a nossa salvação, ela foi cara, ela foi um sacrifício feito pelo próprio Filho de Deus, e ela é algo que, de verdade, tem um efeito que nenhuma outra ação pode ter. Ela perdoa os nossos pecados. O sacrifício de Cristo fez com que eu e você fôssemos perdoados diante de Deus. E diante de Deus, acredite, ninguém vai conseguir se desculpar. Nós só, no dia que estivermos diante do Senhor, nós só vamos passar e passaremos a ser habitantes do céu, porque realmente Cristo vai falar, Pai, paguei com o meu sangue e ele me aceitou ainda em vida. E isso é lindo. Veja a oração lá de Jesus em João capítulo 17, leia aquilo com profundidade, veja o que Cristo fala naquela oração. Meu Senhor. Terceiro ponto aí da nossa lição, a terceira lição, né, aplicada aqui pelo nosso autor, ela vai falar sobre, a terceira lição é a seguinte, a base da salvação. Nós falamos sobre a causa da salvação, que é Deus, nós falamos a natureza da salvação e agora nós vamos falar sobre a base, em que ela se baseia, qual é o alicerce. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão de pecados. Observe que Paulo destaca, no qual temos a redenção, isto é, nossa libertação pelo pagamento de um resgate. Jesus pagou o preço da redenção. A ideia é de um mercado romano onde os escravos humanos eram vendidos.
Para contextualizar melhor, né, eu sei que a gente também tem, eu sei que muitos de vocês estudam um pouco mais sobre isso, mas para contextualizar, a gente pode lembrar da própria situação que a nossa nação viveu, da escravidão que o nosso país viveu. É a história do Brasil, é isso mesmo. Eles eram trazidos, né, em navios negreiros. Os africanos foram trazidos para o Brasil em navios negreiros. E até 1888, toda vez que eu vejo essa data eu pasmo, que nós fomos um dos países que aboliu a escravatura com mais tarde. Prejuízo gigantesco, intelectual, prejuízo enorme que a nossa nação sofre até hoje por causa disso. Muito tardio, uma colonização realmente terrível. Mas a libertação, ela veio, apesar de, nesse tempo, 1888, ela veio, com toda certeza, trazer alegrias também. Porque ser liberto é algo maravilhoso, a base da nossa salvação. Jesus, ele paga um preço, assim como algumas pessoas, por exemplo, compravam um escravo. Jesus nos comprou, nós éramos escravos do pecado. Só que diferente desses outros que compravam escravos para trabalhar em suas terras, Cristo nos comprou para nos premiar, para nos dar a vida eterna. Basta que uma pessoa aceite a Jesus como Salvador e não importa quem ela é, da onde ela veio, o que ela fez. O que importa é que a base da salvação é essa, é indistinta, é a todos os homens. Nós pregamos. Deus, na sua onisciência, ele sabe aqueles que se salvarão e aqueles que se perderão. Deus, na sua onisciência, ele sabe quem são os salvos e quem são os perdidos. Trocando agora, ele sabe quem é joio e quem é trigo. Ele sabe quem são os bodes e quem são as ovelhas. Mas só que nós não podemos parar de pregar, porque quem sabe isso é o Senhor. Não sou eu e nem é você. Nós podemos até, por muitas vezes, precipitadamente, julgar alguém por causa de alguma posição dela e essa pessoa ser verdadeiramente um salvo no Senhor. Você e eu não temos esse poder. Por isso que nós temos que continuar pregando a base da salvação. 1 Pedro 1, verso 18 e 19 diz assim: Deus vem a esse mercado. Aliás, desculpa, eu já vou ler esse pedaço, tá? Mas seguindo aqui a lição. Deus vem a esse mercado e compra muitos escravos, pagando um alto preço. Sabendo, aí sim, 1 Pedro 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então, não foi com ouro, ou com prata, ou com dinheiro, nada disso. Foi pelo sangue de Cristo que nós fomos resgatados. Isso é base. A base da salvação, ela está no sacrifício de Jesus. Porque ele se sacrifica e ele compra vidas. Assim como compravam aqueles escravos. Você imagina, e eu lembro do filme A Lista de Schindler, que conta a história de um alemão empresário bem-sucedido, que comprou diversos judeus e que salvou diversos judeus do Holocausto, do sacrifício, das câmaras de gás nazista. E você imagina que aquele homem, ali até hoje, ele é lembrado pelos judeus em todos os lugares deste planeta. Poderíamos citar muitos outros atos que foram usados pelos homens bondosos, homens que tinham realmente algo em seu coração por vidas de outras pessoas. Mas o sacrifício de Cristo, ele é diferente, ele é maior, porque o sacrifício de Cristo, ele mesmo se entrega pela vida de cada homem deste planeta. João 3,16
falando de base, é a base da nossa doutrina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Não está falando todo aquele que foi destinado. Não está falando todo aquele que tiver conhecimento para entender essa mensagem. Não está falando é todo aquele que tiver, é todo aquele que crer. Então, crer é fundamental. Isso são doutrinas básicas. Salvação através do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, que nos compra do poder do pecado, nos compra. Tá? Uma outra coisa que é importante aqui. Jesus pagou o preço, do outro lado, e eu vou ler aqui até o final. Jesus pagou o preço para nos libertar da maldição da lei, tornando-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Nesse sentido, porque ele morreu uma morte que era uma morte de maldito. Tá? Era uma morte terrível. Só pessoas que tinham cometido crimes que eram dignos realmente daquela exposição toda que morreriam crucificados pelo Império Romano. Tá? Deus enviou o seu Filho para pagar o preço da nossa alforria, da nossa libertação. É Ele, tá, que paga. Pedro declara, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Fora de Jesus não há possibilidade de salvação. Esse tópico fala sobre situações básicas, sobre conhecimentos básicos, sobre coisas que são básicas relacionadas à salvação. Deus, ele é o autor da salvação. Esse último tópico aqui, ele vai falar de coisas básicas. E uma dessas coisas básicas é que não existe salvação através de nenhum outro canal. Não existe salvação através da vida de homens piedosos. Nenhum dos apóstolos pode salvar. Nenhuma das pessoas que conviveram com Cristo podem salvar. Nenhuma das pessoas que passaram pelos tempos, século I, II, III, Idade Média, nenhum deles pode salvar. Não importa o que diz o homem, o que importa é o que a palavra de Deus fala sobre isso. E em relação à salvação, a palavra de Deus é a autoridade máxima. E Pedro, sendo usado pelo Espírito Santo, ele diz aqui que fora de Cristo não há salvação. A igreja verdadeira continua a pregar isso. Não existe salvação fora de Jesus, porque ele pagou o preço por nós. Conclusão da nossa lição. Quem pode ser salvo? Ninguém. Ou eu diria, aqui contradizendo, todos. Quem pode ser salvo? Todo aquele que crê. Ele coloca ninguém aqui, eu entendo o que ele está fazendo, tá? Mas todos também seria uma resposta depois dessa pergunta. Ele coloca aqui ninguém, porque ele diz que isso vem de Deus e é distribuído por Deus. E eu digo todos, porque aquele que crê pode ser salvo. Nenhum homem e nenhuma religião pode salvar homem nenhum, nesse sentido. Aqui está corretíssimo. Nenhum homem e nenhuma religião salva. A igreja cristã evangélica não salva. A igreja católica não salva. Nenhuma outra religião salva. Mas Cristo salva. Então você tem que saber o que esta ou aquela outra religião está pregando. Saiba o que ela prega. Qual é a base quando se fala sobre salvação? Tem base bíblica? Ou tem base em livros tradicionais? Tem base na palavra de Deus? Ou existe algum outro instrumento de apoio? Ou até mesmo, e às vezes a gente tem que pasmar com isso, né? Tem alguém que o que fala é maior do que a própria palavra? A palavra de Deus não pode ser substituída. Então essa é a base. Nenhum homem e nenhuma religião pode salvar o homem. A salvação vem de Deus, por meio de Jesus. Ao Senhor pertence a salvação. Certa vez, Jesus apresentou o caminho da salvação para um jovem rico. Mas ele não aceitou. Olha aí, ele negou isso.
Os discípulos que presenciaram o fato perguntaram a Jesus: quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles os olhos, disse, o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. A salvação do homem é um milagre de Deus. Deus pode fazer isso agora mesmo com você. Você tem certeza da sua salvação? Se você tem, que Deus faça com que você cresça. Porque quem é salvo tem que crescer na presença de Deus, tem que amadurecer. E se você não tem essa certeza, eu peço que você faça uma oração e entregue a sua vida a Cristo. Na semana que vem nós teremos algo interessante. Nós vamos falar sobre uma lição, a lição número 2, ela tem um título interrogativo: por que sou pecador? Algumas perguntas vão ficar para a próxima semana. Todo homem realmente é pecador? Mas e aquelas pessoas que viveram uma vida muito piedosa, também são pecadoras? Aí você me falaria: pastor, você é pecador? Ou então, a seguinte pergunta poderia ser feita: pastor, me diga uma coisa, a pessoa que aceita Jesus como Salvador, ela ainda é uma pessoa pecadora? Estaremos discutindo e esclarecendo todas essas perguntas na próxima semana. Hoje nós estudamos sobre Deus, que é o autor da salvação. Começamos muito bem, porque estamos falando de vidas transformadas. E na semana que vem nós vamos falar: por que sou pecador? Vamos entender o conteúdo dessa lição. Que Deus lhe abençoe. Estude essas lições, cresça no Senhor. Nós teremos durante esse semestre alguns professores da nossa igreja também dando o privilégio de aplicar algumas aulas dessas. Então se prepare, faça perguntas depois pelas redes sociais e que Deus abençoe a cada um de vocês. Queridos, que a paz desse Deus que é o autor da salvação esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.